Olá, minhas estrelas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira videoaula de biologia do meu canal. Hoje vamos estudar sobre os seres vivos. Mas antes, vamos entender o que significa biologia? Em termos gregos, bios significa vida, logos significa estudo, logo é uma ciência que estuda os seres vivos. Mas professora, a biologia cuida da vida de quem mesmo? Gente, a biologia ela estuda a origem e as características de todos os seres vivos. Ah, professora, não estou entendendo direito, explica melhor. Gente, a biologia ela é uma área ampla, ela estuda desde o surgimento da vida até a evolução desse ser ao longo do tempo. Estuda também todo o funcionamento do corpo e também a interação entre eles e com o meio ambiente. Seja ela boa, seja ela ruim, como por exemplo uma doença viral. Legal, né? Então você já sabe o que significa biologia. Se cair aí na provinha o que significa biologia, você vai ter que matar, hein? Porque a tia Aline aqui me ensinou. Biologia significa ciência que estuda os seres vivos. Beleza, mas o que é um ser vivo? O que faz um ser vivo ser vivo? Hein? Você saberia me responder? Então vamos entender, vamos saber agora, logo depois da vinheta. Rola a vinheta. Olá, estamos de volta. Antes de falar sobre os seres vivos, vamos definir a palavra vida? Gente, é uma palavra tão simples, mas tão difícil que até hoje ninguém conseguiu uma definição que agrade a todos. Bom, a gente não precisa pensar muito para distinguir seres vivos dos não vivos, como por exemplo, um humano está vivo, uma caneta não. Apesar de não ter uma definição certa, em 1994, um grupo de cientistas da NASA criou uma definição para guiar suas missões em busca de vida extraterrestre e define a vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Mas será que isso realmente abrange toda a vida, incluindo as extraterrestres? Será? Então vimos que não é fácil definir vida, mas é possível enumerar algumas características essenciais que fazem um ser vivo. Seja uma bactéria ou nós, todos os seres vivos compactuam dessas mesmas características. Vamos ver células. Basicamente, todo ser vivo é composto de pelo menos uma célula, de acordo com a teoria celular, com exceção do vírus, que é acelular, ou seja, o vírus não tem uma maquinaria para se reproduzir, necessitando de uma célula hospedeira. Por isso, alguns cientistas não consideram os vírus como ser vivo. A célula é dividida em 3 partes: membrana celular, núcleo e citoplasma. Os seres podem ser classificados quanto ao número de células, sendo unicelular, organismo constituído por uma única célula, como por exemplo as bactérias, cianobactérias, protozoários, e pluricelular, que são organismos constituídos por várias células, exemplo as algas, alguns fungos, todos os vegetais, os animais. E dentro de células podemos ver a organização nuclear, que separa os seres em procariontes, que não apresenta a carioteca e o DNA fica disperso no citoplasma, e eucarionte, que são células mais complexas e o DNA fica envolto por uma carioteca. Você já se perguntou de que somos feitos? Sabemos que nosso corpo tem água, bastante água. Se eu subir numa balança, eu não estarei gorda, estarei aguada. Também tem proteínas, mas é só isso? Bem, para saber mais, precisamos estudar a composição química dos seres vivos. Os seres vivos são compostos por 2 tipos de substâncias: as inorgânicas e as orgânicas. A diferença entre elas é que as inorgânicas são moléculas simples com baixo peso molecular e pouca energia, como a água e os sais minerais, o sódio, o potássio, o ferro, o iodo, o fósforo, o flúor e o cálcio também, mas desempenham um papel muito importante nos organismos. Exemplo, a água, que é um solvente, inclusive dos sais minerais, controla a temperatura do corpo, entre outras funções. Nosso sangue é rico em sódio, potássio. O fósforo faz parte do metabolismo energético, ATP, então são bastante importantes para as reações metabólicas. As orgânicas são importantes porque caracterizam os seres vivos, forem identificados primeiro nos organismos. Tem um alto teor de energia e pode ser utilizada pelos seres vivos. São formados por cadeias carbônicas complexas e são uns elementos mais frequentes e importantes presentes nos seres vivos, como o CHOMPs, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de dar origem a novos indivíduos da mesma espécie. Lembrando que os vírus só conseguem se reproduzir dentro de uma célula hospedeira. A reprodução pode ser assexuada e sexuada.
Assexuada, os seres vivos possuem a capacidade de se reproduzir por si só, sem a ajuda de outro da mesma espécie, então não há troca de material genético. Devido a isso, os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si, são clones do seu progenitor. As bactérias se reproduzem por divisão binária ou cisparidade, lembrando que esse tipo de reprodução só acontece com seres unicelulares. O lado bom é que não tem muito gasto energético, a reprodução é rápida. E o lado ruim é que tem pouca variabilidade genética por não ter troca de material genético. Bom, a sexuada nada mais é do que o contrário da reprodução assexuada. Ocorre a troca do material genético, como por exemplo a reprodução humana, que é a união de dois gametas haploides, espermatozoide e óvulo. Então, os indivíduos que surgirem desse ato serão geneticamente diferentes do seu progenitor. O lado bom é que tem a alta variabilidade genética, que é muito bom para a espécie em termos de evolução. E a parte ruim é que tem muito gasto energético produzindo gametas, procurando parceiros acasalando. E é isso aí. Metabolismo. É um conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos para se obter energia. Ou seja, precisamos o tempo todo nos nutrir para conseguir viver. Basicamente, são dois processos metabólicos, o catabolismo e o anabolismo. Os dois são antagônicos, ou seja, se você souber um, já vai saber o outro. O catabolismo são reações que provocam a quebra de substâncias, processos de degradação de moléculas complexas em moléculas simples. Exemplo, o arroz e o macarrão que ingerimos são quebradas, catabolizadas em moléculas cada vez menores. A glicose é um carboidrato complexo que será degradada, liberando ATP, energia para o ser vivo. Outro exemplo são os exercícios catabólicos praticados em academia, no qual irão quebrar as moléculas de gordura, o glicogênio, para emagrecer. Já o anabolismo é o processo ao contrário. São reações de formação das moléculas simples em complexas, para a formação de células, tecido, órgãos. Por exemplo, as plantas, elas obtêm energia construindo, formando suas próprias moléculas. Ou seja, através do processo anabólico, ela absorve moléculas simples como carbono, luz solar e água e sais minerais e transformam em moléculas complexas, como a glicose, que é o C6, H12 e O6. Crescimento. A matéria orgânica e a energia obtida através da nutrição e do metabolismo, que a gente acabou de ver, auxiliam o crescimento dos indivíduos a nível celular, em tamanho e quantidade. Por exemplo, as bactérias são seres unicelulares e crescem por um aumento do número das células, não necessariamente por tamanho. Já os pluricelulares crescem por tamanho e quantidade de células. As bactérias, ao finalizar o seu processo de crescimento, termina se duplicando por fissão binária, sendo que uma única célula dá origem a duas novas células idênticas. Por isso, se dá um aumento no número de células. Bom, lembrando, as células, então, elas crescem em tamanho e quantidade e se especializam, como, por exemplo, os neurônios responsáveis pelo impulso nervoso. Estímulos. Todos os seres vivos são capazes de reagir aos estímulos ambientais. Por exemplo, os girassóis. Eles detectam a intensidade da luz solar e se redirecionam até ela, para facilitar a fotossíntese e atrair os insetos polinizadores. Por mais que esses estímulos sejam difíceis de detectar, estão ocorrendo sim, dentro do organismo, nas células dos seres vivos. Evolução. E para finalizar, todos os seres vivos são plausíveis de evolução, cujas descendências sofrem modificações ao longo do tempo em nível populacional. Os seres vivos são capazes de se modificar no decorrer do tempo, graças e principalmente às mutações. Vou dar um exemplo da seleção natural de Charles Darwin. Durante as suas pesquisas, ele encontrou fósseis de girafa com o pescoço mais curto que as girafas vivas. Como ele acreditava que o indivíduo com maior valor adaptativo sobrevive, ele chegou à conclusão que as girafas foram selecionadas pela seleção natural, onde somente as que nasciam com pescoços maiores que as outras conseguiam se alimentar mais e, consequentemente, sobreviviam e tinham mais filhotes. Deste modo, as que não conseguiam se alimentar por nascerem com pescoços menores não deixavam essas características nas populações de girafas, pois morreram e não conseguiam se reproduzir.